criado perfeito ou imperfeito? Primeira parte. O diabo sempre foi desde a sua origem um homicida, mentiroso e nunca teve firmeza na verdade porque nunca creu, nele nunca habitou a verdade, nele nunca habitou a perfeição. A mentira sempre foi o fundamento de sua vida e decisões e ele próprio é a própria mentira por ser originado em si mesmo, pois a mentira sempre foi sua essência e motivo de sua existência. Sendo assim, e observando as palavras de Cristo, fica bem claro que este ser já foi criado imperfeito para cumprir os propósitos de Deus. Quem inventou que ele foi criado perfeito e depois caiu foi a religião. Sinais dos Tempos, dezembro de 1998, página 27. O surgimento do pecado no coração de Lúcifer é, em realidade, um mistério que não pode ser explicado a contento, pois ele teve início e continua existindo sem qualquer motivo que o justifique. Não havendo se originado em Deus, mas em Lúcifer, o pecado é um intruso que continua existindo no mundo. Efésios 6, versículo 12, 1 Pedro 5, versículo 8, a despeito de não possuir o direito legítimo de existência. Mas a promessa divina é que chegará finalmente o dia em que tanto o pecado, em todas as suas formas, como seu autor, Satanás, serão definitivamente erradicados do universo. Segundo Pedro 3, versículos 7, 10 a 13, Apocalipse 20, versículo 10. Não permanecendo deles nem raiz nem ramo. Malaquias 4, versículo 1. Eu afirmo, para ter origem o pecado no coração de Lúcifer, teria que ser plantado a semente do pecado no coração dele. Quem plantou esta semente? O Eterno não foi, se não foi o Eterno, outra ser não foi. Sendo assim, Lúcifer já foi criado imperfeito para cumprir missões. Se for dito que ele se rebelou contra o Eterno é verdade, mas quando é afirmado que ele caiu em imperfeição não é verdade, como será provado no decorrer desta análise. E dizia, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra. Marcos 4, versículo 26. Eu formo a luz, e crio as trevas, eu faço a paz, e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Isaías 45, versículo 7. Afirmar que Lúcifer foi criado perfeito e que um dia caiu em pecado, é classificar as seguintes palavras de Cristo como sendo uma grande mentira. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, ele não passou a ser, mas sempre foi, e não se firmou na verdade, nunca teve por base a verdade e nunca viveu pela verdade e não foi criado na verdade. Porque não há verdade nele, sua essência é a mentira porque foi criado mentiroso. Quando ele profere mentira, fala de si mesmo, fala do que é próprio, fala de si mesmo, porque é mentiroso, desde sua origem, e pai da mentira. João 8, versículo 44. Em um princípio de tempo impossível de ser calculado, Deus criou toda a dimensão espiritual e neste princípio onde foram criados anjos, foi também criado este ser já imperfeito conhecido como atualmente diabo. No princípio, início de todas as eras incalculável e existências porque foi na eternidade, criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículos de 1 a 3, mostra a criação do universo material. Antes desta criação do mundo material, o mundo espiritual já havia sido criado. No primeiro dia da criação, o Eterno começou apenas a criar vida sobre nosso planeta. Gênesis 1, versículo 1. Quem criou o mal? A religião ensina que foi o diabo, mas não é verdade. A mesma pessoa que criou a luz e o universo material e espiritual é o mesmo que criou o mal e também criou um ser imperfeito que seria o responsável para disseminar o mal. Isto seria falta de amor por parte de Deus? Com certeza não, mas temos que entender que Deus é soberano e ele faz e deixa de fazer sem ter que dar satisfação a qualquer ser de seus propósitos e desígnios.
A partir do momento que Deus passar a dar satisfação de suas obras ou ações, ele deixa de ser Deus, pois sua soberania deixa de existir e ele será como um de nós. Revelação do Criador e de sua soberania. Eu formo a luz, e crio as trevas, eu faço a paz, e crio o mal, eu, o Eterno, faço todas estas coisas. Isaías 45, versículo 7. Conforme os escritos de Ellen White, que cria e defendia a Trindade, em seu conceito Lúcifer era o terceiro em honra antes de sua queda. Ao mesmo tempo ele ensina que o Espírito Santo é o terceiro na hierarquia celestial. Tem alguma coisa errada em seus ensinamentos, embora algumas pessoas usarão desculpas bombril para tentar justificar suas colocações. Capítulo 1. A queda de Lúcifer. Lúcifer no céu, antes de sua rebelião, foi um elevado e exaltado anjo, o primeiro em honra depois do amado Filho de Deus. Seu semblante, como o dos outros anjos, era suave e exprimia felicidade. A testa era alta e larga, demonstrando grande inteligência. Sua forma era perfeita, o porte nobre e majestoso. Uma luz especial resplandecia de seu semblante e brilhava ao seu redor, mais viva do que ao redor dos outros anjos. Todavia, Cristo, o amado Filho de Deus, tinha preeminência sobre toda a hoste angélica. Ele era um com o Pai antes que os anjos fossem criados. Lúcifer invejou a Cristo, e gradualmente pretendeu o comando que pertencia a Cristo unicamente. História da Redenção, página 13. Continua. Autor, Eurias Rodrigues Carneiro.